Você já ouviu falar do Dorfman? Ih, professor, eu não. Que nome diferentão. Pois é, guarda esse nome aí que vai ser importante para o seu desenvolvimento no xadrez. O Dorfman simplificou tudo. Através do livro O Método em Xadrez e O Momento Crítico, 2 livrinhos só e fininhos. Ele trouxe um negócio ali fácil, ele trouxe o algoritmo, ele trouxe uma forma de você avaliar a posição e encontrar o melhor lance nas posições críticas. Não é toda posição que você pensa, que você aprofunda. Pensar, você vai pensar sempre, mas aquelas posições críticas que nós vamos descobrir o que é. Olha o livro aí. Esse livro, então, marcou época jogando luz num pilar tido como complexo. Eu estudei esse livro na versão inglesa. Aí fez muito sucesso. Os 2 livros que ele publicou em inglês, e aí a Chess, que é uma editora espanhola do grande mestre Alfonso Romero Holmes, inclusive era parceiro aqui nosso quando a gente vendia material. O Clube Xadrez Online está nesse momento com 23 anos e durante 16 anos nós vendemos material. Esse livro aí e também o outro a gente comercializou muito, espalhou esse livro aqui no Brasil. Olha só quem é o Dorfman. Então, ele nasceu na Ucrânia e depois migrou ali na década de 90 para a França. Chegou a vencer o campeonato soviético, dividindo o título com o Guco. E também ganhou o campeonato francês. Pô, o cara foi campeão de 2 países. Inclusive, na época, o campeonato soviético era muito difícil, né? Porque havia um monte de repúblicas ali. Esteve ali em várias Olimpíadas representando a França e também em seleções da antiga União Soviética. Ele tinha um rate ali por volta de 2.600, que lá atrás era algo hoje 2.600, né? Você tá lá atrás, sei lá, entre ali os 200 melhores do mundo, mas 2.600 lá algumas décadas aí para trás era um cara fortão. Foi um dos segundos, aquele analista, né, que quando tinha campeonato mundial, durante o campeonato, antes ali, ele preparava o campeão do mundo para os seus embates, ou desafiante no caso, o Kasparov, em 4 matches pelo título mundial contra o Karpov. Ele esteve na equipe, é o cara, e treinou Etienne Bacrot dos 9 anos de idade até ele atingir o nível de grande mestre. Você imaginou isso? O cara pegar o menininho e elevar ele a grande mestre. Eu conheci aqui Bacrot, pequenininho, quando ele ganhou o Mundial. Nós tivemos no Brasil o Mundial 10, 12 e 14, em 1995. E aí o Bacrot foi campeão mundial aqui em terras brasileiras. Vamos ver uma posição para você entender qual é a do Dorfman. A do Dorfman é o seguinte, a ideia dele, ó, imagina essa posição aqui, vou pegar Petrosyan e Golombek. Esse aqui eu vou jogar 952, está lá no livro. Qual deles, professor? Está no livro O Momento Crítico? Não, está no livro O Método em Xadrez, o primeiro. O Momento Crítico nós vamos ver já a carinha dele. Cavalo F3, cavalo F6, D4, B6, bispo G5, bispo B7, E3. Vou passar rápido, não vou explicar os lances, porque o objetivo é mostrar para você um ponto da partida onde ele trabalha com a ideia de posições estáticas e dinâmicas. Então, toda vez que você tiver um problema estático, tem que ter uma compensação estática também. Ou então você tem uma compensação dinâmica. Eu vou chegar nesse momento para você entender que provavelmente na sua partida aí, quantas vezes você já caiu em situações assim. Veja. C5, atacou o centro, bispo D3, cavalo C6, C3, e aí fez, né, aquela formação ultra sólida aqui. Você faz 2 piramidezinhas, uma pequenininha e outra grande, e aí o peão de D4 dá esse combate e os outros protegem. E6, cavalo de BD2, bispo E7, focou, D5, dama E2, agora tem que trazer as torres para o centro. Focou também, torre de A, D1, dama C7, e aí jogou bispo F4, ganhando tempo na dama, bispo D6, vai trocar, porque esse bispo aqui é um bispo
considerado mal, né? Ele é mal dinâmico, ele está fora da cadeia, mas ele é da mesma cor dos peões ali mais centrais. Então, não tem tanta atividade. Bom, então vamos lá. Opa, pulou aqui, voltamos. Perdão. Aí. Tomou, e aí fez E4, que é um lance de ruptura nesse tipo de posição. Você desenvolve e depois você abre. Pode ser com C4, pode ser com E4. E4 é mais comum. Tomou, peão central, você toma, cavalo toma. E aí, se você por ameaçar o mate ali, ele vai jogar G6 e sua dama vai ficar na diagonal do bispo. Ele toma de bispo. E a dama dele, então, está debaixo ali de quem? Da torre. Peão toma. Para não deixar essa torre entrar na sétima e ganhar uma vantagem considerada dinâmica, atividade da peça, ele toma de peão. Então, é nesse momento aqui. São 3 situações que o Dorfman fala que você tem que ter um cuidado grande na hora de avaliar e de calcular. Primeira, quando há mudança na estrutura de peões. Segunda, quando há troca de peças, especialmente a dama. Isso muda o caráter da posição. Às vezes você está na posição no meio jogo e pula para um final. E quando você tem uma sequência forçada de lances. Isso também muda a característica da posição. Você está numa posição X, de repente ela mudou radicalmente, está Y. Então você tem que avaliar se isso é válido ou não, se isso é bom ou não. Aqui é o problema. Então tem que ter uma compensação também estática. Estático fica ali, né, parado, igual estátua. Como é que vai esse peãozinho aí trocar ele, desfazer dele? Não vai ter jeito. Vai ser muito difícil isso. Então, esse B toma C5 tem um problema estático que o branco pode explorar a longo prazo. Então, as pretas teriam que causar também um problema estático nas brancas, ou então ter uma compensação dinâmica. Uma torre na sétima, um par de bispos, ter iniciativa, gerar ataque, enfim, teria que ter alguma compensação, e não tem. Aí torre D2, nós vamos dominar aí a coluna, torre de FD8, torre de FD1, torre toma, torre D8, trocou, porque senão o branco dominaria, né, essa coluna. G3, G6, dama E3, deu cheque, rei G2, dama D6, cavalo em D2, cavalo A5, trocou, cavalo E4, dama E7, H4, rei G7, C4, ó, tem 3 contra 2 na área da dama, A5, dama C3, F6, B3, E5, dama E3, dama C7, dama D3, dama C6 e agora dama D5. Essa jogada aí não tem jeito, a dama fica muito forte. Teve que trocar, o peão agora é isolado, mas é passado. Rei F7, cavalo D2, a partida já está acabando. F5, cavalo C4, rei F6, F3, E4, F toma E4, F toma E4, G4, H5, rei G3, e aí abandonou, porque essa posição o rei vai entrar aí e não vai ter o que fazer. E o cavalo está preso ali nos peões. Olha que coisa, aquela estrutura ruim causou esse estrago todo aí, vários lances. Então, numa posição crítica que mudou a estrutura de peões, deveria ter sido preparado melhor. O Petrosyan converteu aí brilhantemente. Para a gente finalizar, então, esse é o outro livro, O Momento Crítico. Então, nesse segundo livro, o Dorfman ele traz uma riqueza de exemplos, igual acontece lá com meu sistema e a prática de meu sistema. Então, né, tem a teoria e o outro ajuda a consolidar, desenvolver essa teoria. E para finalizar, o método Dorfman então se baseia na busca pelo algoritmo do melhor lance e leva em conta entender os momentos que há posições críticas para uma avaliação profunda, como teve aquela tomada de peão que deixou isolado ali na ala da dama. Compreender se o tabuleiro está pedindo jogada de natureza dinâmica ou estática. Situações dinâmicas são de curto prazo, podem mudar a qualquer momento. Você tem um par de bispos agora, depois não tem. Você tem uma torre na sétima, depois não tem. Você tem, às vezes, ali
um rei que está um pouco exposto, aí você traz as suas peças, ajuda a proteger, aquilo é temporário. Já as estáticas tendem a ser mais duradouras, alterando-se menos ao longo da partida. Peão dobrado, peão isolado, avançado, atrasado, isso é mais difícil de você resolver. Um role, né, um buraco na posição. Se temos um problema estático, como tinha na posição do Golombek, criamos outro estático no adversário, ou então dinâmico. E se não acontecer isso? Vai acontecer como na partida. Vai perder, como ganhou ali muito bem Petrociano. Para finalizar, esse aí é o Dorfman. A vitória no xadrez é o objetivo indiscutível, mas este momento não deve predominar sobre a busca pela verdade, ou seja, compreender melhor o xadrez. Não importa o quão difícil seja descobri-la às vezes. O que a gente quer? A verdade por trás de cada lance, entender as posições. Então, esse vídeo aqui também passou um pouquinho do nosso tempo, mas o assunto ele rendia bastante, por isso eu me estendi um pouquinho a mais. Vai em frente.